Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova, permitindo-nos retomar o estudo de Gênesis. Que sejamos felizes nas abordagens, no entendimento, que nós possamos nos conectar aos bons espíritos, nossos mentores, que nos inspiram, nos orientam na nossa casa, Fraternidade Espírita Camilo Chaves, com que nos conectamos neste momento, para que o estudo possa ser efetivado sob o amparo, a assistência dos nossos amigos espirituais, diretores e coordenadores da nossa fraternidade, para que haja aquele casamento, aquele entrosamento de intenções nobres, com o propósito de progresso, crescimento intelecto e moral, que possa também favorecer o encaminhamento dos irmãos albergados na nossa casa para novos planos mentais, espirituais, de trabalho e realização. Que nós, efetivamente, tenhamos a conexão com o plano maior de forma mais acentuada para a efetividade dos bons propósitos e sua vivência. Que nós sejamos felizes na assimilação do ensinamento que visa a nossa melhor qualificação, preparação para os trabalhos pela transformação moral, pela extensão do bem na Terra. Que as tuas vibrações de paz, Senhor Jesus, de compaixão, de misericórdia, nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, dando continuidade ao estudo de Gênesis, que nós não pudemos realizar nas últimas 2 semanas, em função de compromissos, vamos então retomar o assunto no capítulo 9, a partir do versículo 6, que o versículo já começamos a estudar, vamos terminar hoje, e avançar para os próximos. Capítulo 9, versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo o animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Muito bem. Nós estudamos na semana última em que aqui estivemos trabalhando o assunto, o versículo 6, que diz o seguinte: Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Nós já trabalhamos esse
Esse ponto, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Esse primeiro ponto já trabalhamos, já estudamos aqui a lei de causa e efeito, ação e reação, e não vamos retornar a ele. E vamos terminar o assunto, porque parece-nos que nós não tocamos nesse ponto. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aqui nós estamos tendo uma referência ao versículo 27 do capítulo 1. 1:26 e 1:27. Vamos recapitular. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós já trabalhamos bastante. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ação dos espíritos co-criadores sobre as determinações de Deus, já que Deus não exerce ação direta na matéria, quem opera somos nós os co-criadores, que vamos crescendo em capacidade de baixo para cima, até que nos tornamos co-criadores em plano maior, os Messias, que comungam com o pensamento divino, quando atingimos as faixas da infalibilidade. Os Messias são espíritos que chegaram a um tão alto grau de evolução e se tornaram infalíveis daí por diante, mesmo quando encarnados. Então a matéria não exerce mais nenhum atrativo, nenhum empecilho, nenhum estorvo, não abafa nenhuma das conquistas desses espíritos. Porque o corpo, por exemplo, o corpo físico, abafa as emoções. Tanto abafa que nós não nos lembramos das nossas existências anteriores. Abafamento provocado pelo corpo em função do nosso estado de evolução. O que não ocorre com os espíritos do grau de Jesus. O corpo não exerce nenhum entrave. Então, eles são plenamente conscientes das suas conquistas. E é por isso que Jesus vai dizer aos fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou, e agora glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. João 17:5, e a referência a Abraão, João 8:58. Então, é um espírito plenamente consciente das suas possibilidades, sua conquista, suas memórias. Obviamente, nós ainda não temos condições nós não temos condições ainda de conviver com as nossas memórias de existências anteriores. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, imagem e semelhança dos filhos, inicialmente do tipo mais perfeito. Certo? Mas a semelhança, em última instância, é de Deus em sabedoria e amor e grandeza. A imagem e semelhança de Deus, porque Deus é o Criador. Nós temos digamos, o DNA divino. Nós chegaremos à perfeição. Nós somos perfectíveis. E a lei de progresso ela é infalível.
nenhum espírito permanece nas faixas do atraso e não há retrocesso, o espírito não retrograda. Então a marcha é sempre ascendente. Nós aprendemos estudando o livro dos Espíritos, particularmente na questão 785, o progresso intelectual se efetua sempre. Então o progresso se efetua sempre. O que nós vamos... o que ocorre, eventualmente, é o estacionamento do progresso moral. Mas o progresso intelectual, ele se efetua sempre. Sempre estamos aprendendo alguma coisa. Em quaisquer circunstâncias da experiência humana, nas experiências mais difíceis, nós estamos aprendendo alguma coisa intelectualmente. Ou, se há um estorvo na manifestação da inteligência, nós estamos refundindo valores emocionais, sentimentais, promovendo o desenvolvimento moral. Mas, mesmo nessas existências mais dolorosas, sempre está havendo algum nível de progresso intelectual. É o que aprendemos com os espíritos. O progresso intelectual se efetua sempre. Por isso que nós, quando negligenciamos o avanço moral, não deixamos de aprender as técnicas e nós passamos a utilizar todas as técnicas para satisfazer interesses egoísticos. Na pauta do orgulho e da vaidade, vamos sofisticando as nossas tendências viciosas. Esse é um ponto, então, importante. Nós, particularmente, que estamos estudando o Espiritismo, com muita ênfase, com muito empenho, a codificação, que vem sendo negligenciada em grande escala, nós estamos concentrando esforços no nosso progresso moral, que é o progresso em nós deficitário. Por isso, nós ainda temos dificuldades de relacionamento nas mais variadas faixas da sociedade, exatamente porque o progresso moral é deficitário. Todos nós que aportamos na escola espiritista, estamos nela matriculados nesta atual existência, temos um passado de conquistas intelectuais bem avançadas, desde a mais remota antiguidade. Possivelmente nós viemos transmigrados de outro orbe. E hoje estamos militando na seara espírita, buscando assimilar os conceitos espíritas, porque nós temos uma bagagem intelectiva que nos capacita compreendermos a doutrina espírita. Me dê só um segundinho, por favor. Eu precisei fechar a janela porque tem um ruído muito forte vindo lá de fora e ele nos desconcentra um pouco. Então, nós não estamos aqui trabalhando na seara espírita como missionários. Nós estamos trabalhando como espíritos desajustados que estamos tendo a possibilidade de beneficiados pela misericórdia que cobre a multidão dos pecados,
E empregar a nossa capacidade de inteligência, adotando a doutrina espírita para a sua vivência nas faixas morais e assim nos reajustarmos perante a própria consciência, que é a lei que trazemos na intimidade. Então, o reajuste é perante a própria consciência, na pauta da lei que nós já assimilamos, que é o conhecimento que nos permite operar segundo os ensinamentos espíritas. Então, nós não podemos mais, por exemplo, negligenciar a necessidade de elaborar essa semelhança e semelhança de Deus e dos co-criadores, negligenciando a conquista pela vivência dos valores nobres que nós identificando como sendo as virtudes. Então, imagem e semelhança, nós podemos dizer o seguinte, sim, trabalhando no ponto didático, imagem é o valor na nossa intimidade, a imagem é o valor intelectual. Valor intelectual. Nós já, por exemplo, temos a imagem de Jesus, identificamos Jesus, suas qualidades, os seus feitos, mas nós estamos agora trabalhando a semelhança. A imagem é o valor intelectivo. A semelhança é o valor nobre, a virtude. Não nos basta mais, ou não é suficiente para nós, reconhecendo que Jesus é o modelo e guia, é o tipo mais perfeito, que nos tem sido oferecido para imitarmos na Terra, identificarmos a sua condição de Messias e não operarmos segundo as linhas de sentimento que ele exemplificou. Senão nós vamos nos manter na faixa da árvore infrutífera, da árvore que tem muitas folhas e não é capaz de produzir segundo aquelas folhas, o valor intelectual. Então nós estamos trabalhando para edificar na intimidade a semelhança, porque o estado de espírito se exterioriza. Então, se negligenciamos o desenvolvimento moral, vai prevalecer a partir de nós, na nossa sociedade, o nosso mundo interior corriqueiro. Vai sendo manifestado, vai sendo divulgado. Então, nós estamos trabalhando hoje para sair da esfera apenas da imagem, de aparentarmos algo que não somos. É o terreno da hipocrisia. Queremos escamotear intencionalmente a nossa realidade. O que já conhecemos. Falsear no mundo a imagem de Jesus. Porque nós temos uma responsabilidade para com Jesus. Porque o mundo tem fome e sede de Jesus. O desequilíbrio é grande. A perturbação é enorme. A delinquência ainda campeia. Nós ainda vivemos num mundo em que o mal ainda predomina. O mal ainda predomina no mundo, amigos. Tem muita coisa boa sendo feita, mas o mal ainda predomina. E aqui eu estou avançando
para as faixas interior de cada um de nós, espíritos ainda imperfeitos, nas faixas da expiação e prova, que ainda apresentamos paixões, dificuldades, ideias complexas. Isso tudo forma com os atos, os vícios, as ações, o panorama de um mundo em que o mal predomina. E nós precisamos identificar esse estado de coisas, não colocarmos óculos cor-de-rosa, utilizando aqui um termo do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós sejamos eficientes e colaboremos com Jesus para o avanço do mundo. Porque Jesus não está mais encarnado, nós o expulsamos da Terra 2000 anos atrás. Então nós interrompemos a ação misericordiosa de Jesus no mundo. Interrompemos. Nós dissemos, quando nós expulsamos Jesus pela cruz da infâmia, nós dissemos o seguinte: declaro para os devidos fins que eu ainda preciso das dores e da expiação, não quero a regeneração nem a misericórdia. Imaginemos o que teria acontecido na Terra se nós, naquele tempo, conseguíssemos assimilar o que Jesus dizia, permitir que ele continuasse por mais alguns anos ou vários anos na Terra, espalhando a bondade e o amor. Certamente que o nosso estágio de evolução hoje seria muito diferente na Terra. Percebemos? Então é isso. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então hoje nós já temos uma grande faixa na humanidade capaz de concretizar a imagem. A imagem é a ideia, a lei, é o conhecimento intelectual, é a imagem. Nós precisamos estabelecer a semelhança. Lembram-se de Paulo em Hebreus? Tendo a lei, a sombra. Hebreus. Nós aqui vamos trabalhar a imagem. Na Epístola de Hebreus. Deixa eu achar aqui para que nós possamos trazer aqui o tema. É no capítulo 10, 1 a 3. Ora, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, o nosso trabalho é sair da sombra da imagem, porque a imagem, a lei oferece a sombra e não a imagem exata. E a imagem exata, ela vai sendo... a imagem exata precisa ser vista pelo próximo. A imagem exata precisa ser vista pelo próximo. Por exemplo, o próximo não vê mais Jesus, nenhum de nós o vê mais. Nós somos os pretensos divulgadores da imagem de Jesus. Então nós dissemos, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido para servir de modelo e guia. Certo? Nós precisamos transmitir para o próximo a imagem exata, que vai ser transmitida pela vivência plena ou pelo esforço de vivência.
a virtude sempre que resistimos ao mal. Então, a partir do momento em que nós nos esforçamos para transformar uma imagem que para nós, no plano intelectivo, pode até ser exata. Eu reconheço Jesus, é o Messias, é o modelo e guia, é o tipo mais perfeito. Então, no plano das ideias, no mundo das ideias, é uma imagem exata. Mas, no plano das formas, não é concreta. E nós vamos vivendo sob a sombra de uma imagem ilusória, individualmente falando. Vivendo sob a sombra. E, obviamente, que vamos enganando o próximo. O que eu quero dizer com isso? Na pauta do que os fariseus faziam. O que Jesus recomendava aos discípulos. Observem os fariseus. Façam tudo o que eles disserem, mas não o que eles fazem. Perceberam? Porque o que eles fazem não é o que eles dizem. Eles pregam uma coisa e fazem outra. Então, nós espíritas não podemos mais conscientemente ou intencionalmente operarmos em desacordo com o que nós pregamos. Porque isso é hipocrisia. É escamotear a verdade, é distorcer a verdade, adulterar a verdade para favorecer um interesse pessoal. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O interesse pessoal. Qual o progresso? O progresso moral. Não o progresso intelectual. O progresso intelectual se efetua sempre. Então é a ação subrepetícia da serpente que ainda permanece na nossa intimidade. A onda subrepetícia, a onda rasteira, o pensamento rasteiro. De acordo? Comentários? Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Vamos passar para o versículo 7, então. Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, aqui nós já temos um crescer e multiplicai-vos agora é na pauta do Noé. Quem é o Noé? É o homem da razão iluminada. É o homem que já está motivado por uma consciência mais ampla. No nosso caso, a consciência espírita cristã. Toda ela é promotora do humanismo, do bem, do amor, dos valores nobres. Toda ela. Então, nós temos que frutificar e multiplicar segundo essa concepção. Não mais dar vazão às concepções do Caim. Quem é o Caim? O nosso subconsciente, o homem velho. Que nós estamos buscando transformar. Porque no Caim, o Caim representa as bases seguras da evolução sobre as quais vamos edificar a arca, numa feição mais refinada. Caim, por exemplo, trabalhava com a terra. Abel era pastor. Trazendo para o nosso tempo atual, o Caim é o que trabalha com as técnicas, com a logística, o espaço físico, o ambiente físico. E o Abel é que trabalha com recursos humanos. Certo?
Então, nós temos que ter, utilizar os recursos que trazemos da evolução, desenvolvidos pelo Caim, que utilizamos de forma equivocada no passado, para satisfazer o egoísmo, a vaidade e o orgulho, para hoje trabalhar com os recursos humanos, com os vários caracteres. Isso acontece conosco, por exemplo, na casa espírita. Nós somos trabalhadores da casa espírita, coordenadores de atividades, não somos? Então, lidamos com recursos humanos. Então, o Abel é o que já é capacitado para trabalhar com recursos humanos. Pastor de ovelhas. Agora, de quem são as ovelhas efetivamente? São de Jesus. As ovelhas são de Jesus. Por isso que eu ocasionalmente, eu repito no nosso grupo de trabalho, a reunião mediúnica que eu coordeno, que eu sou coordenador a título precário. Título precário, porque as ovelhas, os coordenados, são de Jesus, não são meus seguidores. E o que vem acontecendo é que muitos estão confundindo essa posição no mundo. Estão se colocando no lugar de Jesus, trazendo para si mesmos, para o seu entendimento pessoal, para a sua maneira de ver o mundo, ainda não capazes de mergulharem na mentalidade espírita cristã por causa das preferências político-partidárias e contaminam o ambiente puro do ensinamento espírita e do evangelho com as suas ideias pessoais, confundindo propositalmente, amigos. Propositalmente. Estou falando dos que operam propositalmente para atender um interesse particular, político, ideológico, que é o que vem acontecendo no movimento espírita brasileiro, contaminado pelas ideias fascistas. E eu tenho que dizer isso aqui. É o que está acontecendo. Então, os chamados Abéis estão desviando as ovelhas que são de Jesus para seguirem determinadas ideias do mundo material. E nós precisamos ter essa visão bem nítida para que nós não copiemos esse tipo de ação na casa espírita ou na seara espírita. Por isso que o nosso foco aqui, estudando Gênesis em estilo miudinho, assim como Apocalipse, é inserir a doutrina espírita. Porque existe uma confusão hoje na seara espírita, uma confusão ideológica e confusão porque nós temos elementos que têm capacidade carismática e estão confundindo as pessoas, desviando-as do ensino moral espírita qualificado. Estão inserindo vertentes ideológicas na pauta do interesse pessoal, criando
seitas, criando seitas. E a nossa codificação, que foi vertida do alto pela falange do Espírito de Verdade, tendo Jesus como coordenador, vai sendo esquecida. Então, esse é o ponto. Então, a frutificação aqui, amigos, é a frutificação dos valores nobres. Frutificação segundo o conhecimento que nós já adquirimos, que é a doutrina espírita. Alguém pode pensar que isso é lavagem cerebral? Cada um pensa o que quiser. Porque, de fato, o espiritismo, ele acarreta e impõe responsabilidades para quem o adota. E muitos não querem assumir essa responsabilidade. Muitos não querem, porque preferem se manter num discurso que conciliador. Nós aqui não temos essa preocupação. Nossa preocupação aqui é esquadrinhar a doutrina espírita em todos os seus aspectos, em todo o espectro abrangente da doutrina espírita, que vai do plano que começa do plano social, que deve ser a nossa base de operação, e vai até as esferas espirituais que já conhecemos. Mas sendo que o ponto importante é a ação na terra, a ação no campo social, porque está dito aqui: mas vós frutificai e multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então nós estamos aqui trabalhando com aquele tópico que já estudamos, temos estudado com ênfase, da questão 917, comentário de Kardec, que nos insere com muita ênfase na sociedade. Quando ele vai dizer no seu comentário, um comentário prodigioso de Kardec, feito por ele, registrado na questão 917, que nos estimula e incentiva a combater o egoísmo, ele vai dizer assim, que precisa combater o egoísmo como se combate uma moléstia epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, remontando a causa do mal. Que se procura em todas as partes do organismo social. Então, é procurar em todas as partes do organismo social. Não é procurar em todas as partes do mundo psíquico, do mundo místico, do mundo espiritual, não. Que se procura em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências, patentes ou ocultas que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento de egoísmo. Por quê? Por que o combate do egoísmo é o ponto central? Porque o egoísmo gera o ódio, a iniquidade e a condenação e condenações do próximo, questão 171, no Livro dos Espíritos. O egoísmo gera. Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Tudo isso é fruto do egoísmo. Movimentos de ódio, movimentos que fazem acepção de pessoas, movimentos desumanos que temos testemunhado, e a árvore é conhecida pelos frutos. Então o egoísmo deixa patente na sociedade os frutos.
São as obras, são as instituições, leis imperfeitas que devemos corrigir. Esse é o ponto. E o que me parece, no movimento espírita nosso, o que me parece é que essa visão, esse olhar pertinente, fundamental para com a sociedade, segundo a ótica que Kardec aqui traz para nós, isso foi, ao longo do tempo, negligenciado e colocado num plano secundário ou terciário. E o valor puramente místico, religioso, foi enaltecido. E o resultado é que nós temos grande confusão. Temos grande confusão no movimento espírita. Repito, eu já disse antes aqui, testemunhei palestrante que tem uma certa penetração no movimento espírita, e durante uma palestra espírita divulgando fake news. Uma aberração, uma mentira, uma aberração sem absurda. Em função do interesse político. Então eu faço uma distorção. Eu deixo de propagar a doutrina espírita, o evangelho, e eu estabeleço um discurso para lançar uma mentira na sociedade, para induzir as pessoas, porque o objetivo era esse, votarem num determinado candidato. E eu vou deixar bem claro aqui que era o candidato que buscava a reeleição, para ficar bem claro aqui o que eu quero dizer. Porque eu não fico em cima do muro. Não é papel de espírita ficar em cima do muro. Não é isso? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o mal, capítulo 10, item 21. Quando o mal de uma pessoa só prejudica ela mesma, nós vamos deixá-la em paz, vamos fazer prece por ela. Mas, quando o que ela diz começa a prejudicar um número maior, é preciso dizer. E eu não vou citar o nome aqui da pessoa por questão de caridade. Não vou. Mas estou fazendo aqui um diagnóstico do que vem acontecendo. O nosso papel não é esse. O nosso papel é estarmos bem centrados, focados no ensinamento espírita, para que ele possa ser multiplicado por nós pelos atos, pelas ações, pelos sentimentos. Porque, infelizmente, amigos, no nosso meio, há muitos lobos em pele de cordeiro. Muitos lobos em pele de cordeiro. Lamentavelmente, eu lamento ter que dizer isso aqui. Eu lamento. É uma infelicidade o que vem acontecendo. Então, Jesus, a imagem de Jesus não vem sendo veiculada, e o que está sendo veiculado é a imagem, é o personalismo, é a imagem individual que vai sendo multiplicada. Já dissemos aqui, vamos trazer de novo. Capítulo 55, Fonte Viva, Elucidações, Paulo, 2 Coríntios 4, 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, Emmanuel, comentando isso, ele vai dizer assim, ó, nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento
da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Então, quando nós projetamos ideias pessoais, nós estamos projetando a nós mesmos, amigos. Confundindo os espíritos que vão seguir caminhos equivocados e depois vão nos aguardar no mundo espiritual para a retificação. Tem muita gente chorando hoje nas cadeias por terem seguido vozes insensatas. Vozes equivocadas. Judas seguiu, por exemplo, a voz equivocada do seu mundo interior. Essas vozes de fora se casam às vozes do mundo interior, a qual nós nos ajustamos sem confortavelmente. Então, quando o Emmanuel trabalha a questão do reflexo, que esboça a emotividade plasma a ideia e determina as palavras e as atitudes, que vão ser válvulas libertadoras ou cadeias que nos prendem, inclusive, no seguinte ponto de vista, são cadeias que nós lançamos que vão prender, é como se fosse uma rede de pesca que nós estamos lançando de nós mesmos, que vão agregar individualidades que se afinam com as nossas ideias, magneticamente ligados a nós no tempo e no espaço, e assumimos então a responsabilidade, que é a repercussão, ou chamado, que vai gerar o chamado pagamento. Então nós não estamos nos libertando do interesse pessoal e aprisionando outros elementos que confortavelmente se acomodam à nossa rede de interesse, a rede que nós lançamos. Então, quando Jesus trabalha a pesca maravilhosa, recomenda aos discípulos lançarem a rede para a banda direita do mar, amigos, a rede é constituída pelos pensamentos e pelos sentimentos que lançamos na vida. É a rede que vai agregar mentalidades, personalidades. Se a rede é a rede do ensino espírita do Evangelho, é uma rede feliz, é uma rede libertadora, na pauta do amor, que liberta. Agora, se é a rede do interesse rasteiro, e se liga a ideias complexas, é uma rede que aprisiona. E depois nós vamos ter que desatar os nós que essas redes estabeleceram, os nós psíquicos. Aí nós vamos entender os dramas familiares com os quais convivemos. É o que volta no tempo. Perceberam? Então nós estamos trabalhando aqui para multiplicar. E nós que coordenamos tarefas na casa espírita e que somos palestrantes, falamos em outras casas espíritas, temos grande responsabilidade de conduzir as ovelhas do rebanho de Jesus, e não nossas ovelhas. São nossas ovelhas. São irmãos que aguardam
as notícias libertadoras do Evangelho e da doutrina espírita. E se nós ficamos iludindo esses irmãos com assuntos periféricos, discussões estéreis, quem foi quem na reencarnação passada, fulano foi cicrano, foi Beltrano, por exemplo, estabelecem-se polêmicas, seminários são organizados, artigos são escritos, livros são propostos, e o essencial, que é a imagem verdadeira de Jesus da doutrina espírita, vai sendo negligenciada. São os casuístas, criam casuísmos. E as pessoas vão se mantendo na ilusão. Se mantendo na ilusão. Então, nosso foco aqui e vocês vão notar que os nossos estudos aí nas redes não tem muitos seguidores, nós nem pedimos aqui seguidores, nós nem pedimos ninguém para curtir, que não são muitos, porque nós aqui, nosso compromisso, modesto compromisso, despretensioso, é nós estudarmos a doutrina espírita a fundo, discutirmos doutrina espírita. E, por causa disso mesmo, o assunto é repetitivo. Porque se nós formos tentar evitar a repetição, nós vamos cair no erro que ocorre aí em larga escala. E que a doutrina vai sendo deixada de lado. Perceberam? Então, o nosso compromisso aqui é com um estudo modesto, mas aprofundado. Porque nós também estamos em aprendizagem. Nós somos multiplicadores de opinião. E no nosso caso, já que coordenamos atividades, fazemos palestras, a nossa opinião pessoal deve silenciar para que a opinião espírita, que o espiritismo pensa, o que os espíritos superiores nos disseram sobre esse ponto. A doutrina espírita ajuda em todas as áreas, questões sociais que devemos fazer, em várias questões. Questão ideológica também, questões 832, 842, falam também claramente da nossa postura ideológica no mundo. Questões do livro 20 e 21, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, a doutrina espírita é clara. Agora, quem está disposto a abrir mão dos seus caprichos, dos seus pontos de vista, para pregar a doutrina espírita e não a si mesmo? É a pergunta que fazemos. Então, vou falar agora para vocês aqui, Fernando e Luiz, nós temos que tirar o eu do exemplo pessoal nas palestras. Vamos tirar o eu. Esqueçamos o eu, amigos. Isso não é bom. Vamos falar no geral, porque nós temos aprendido. Vamos evitar falar em experiência, trazer o exemplo pessoal, que isso tem muito na pauta da vaidade ainda. Aí eu tenho para comer, eu ajo da seguinte forma. Vamos evitar isso. Evitemos. Porque não soa bem para quem ouve. Certo? Principalmente quando é para exaltar uma qualidade. Não pega bem. Vamos cortar esse tipo de ação.
para que nós não sejamos vistos como elementos vaidosos. Certo? Diga aí, Luiz, estou vendo que você está querendo falar. Isso aí que você está falando é uma coisa bem adequada, né? Porque quando eu coloco é como se eu estivesse confirmando que executa aquilo que eu estou falando. 100%. Exato. 100%. E, na verdade, não é, né? Quem somos nós, né? Sim. Nem Jesus, né? Quando falaram com ele que... Como é que é? Você vai saber melhor que eu. Que ele chama ele de bom, que ele fala que ele recusa o título. Não, Recusa, ele então, recusa. Bom é então o pai. ele... Bom é o pai. Pois é, então isso aí é um exemplo máximo para a gente, né? Se a gente tem ele como um modelo e guia, é por aí, né? Exatamente. Então Bom, vamos tirar o eu, vamos colocar Jesus no contexto. Porque Jesus, amigos, nós até somos modelo em ponto menor, mas nós devemos sempre trazer Jesus para o contexto. uhum, Porque senão, subrepeticiamente, nós vamos nos mantendo no campo da vaidade. Esse é o ponto. Então vamos evitar esse tipo de colocá-lo no centro da atenção dessa forma, não é? E tem determinados momentos, quando se fala de tarefas, você pode falar. Na minha experiência de coordenação da reunião mediúnica, você pode falar. Acontece isso. Mas eu estou em aprendizagem, eu estou em aprendizagem como todo mundo. Não sou mais perfeito que ninguém. Certo? Porque senão a gente incorre num erro lamentável que nós temos visto por aí. De os egos sendo insensados. E cria-se a idolatria. E tem muita gente que gosta disso, que busca isso. Busca essa idolatria. Então, Paulo não buscava isso para ele. Apesar de que em determinado momento ele vai dizer assim: sejais meus imitadores. Mas isso lá depois de muita caminhada, depois de muita estrada, e já tinha uma bagagem, já tinha dado exemplo, já tinha sido açoitado. sim. 39 vezes ele sofreu 40 açoites menos um, apedrejado. Então ele tinha uma estrada. Então ele podia dizer: sejais meus imitadores. Pois Agora é. nós, qual a bagagem que nós temos? Eu não Porque lembro quando eu busco exaltar uma ação que eu, porque uma ação que eu fiz positiva, certo? Eu estou me colocando assim como um elemento acima. Então não pode, vamos evitar esse tipo de coisa. É um conselho que eu dou para os amigos que fazem palestras aí, que falam em público. Certo? Mais algum comentário? Nosso tempo já está esgotando e eu só consegui falar aqui brevemente. O versículo 7 é um versículo mais complexo, então nós vamos trabalhá-lo com mais ênfase na semana que vem. Comentário final aí, pode falar, Fernando. Júlio, quando Paulo nos convida a ser seus imitadores, ele está nos convidando, inclusive, para não fugirmos do testemunho que ele passou, né, de sofrimento. Exatamente. Né? Agora, nós vivemos uma época moderna muito perigosa. Eu tenho me deparado com pessoas aí endeusando outras, não porque eu sou seguidor de fulano, sou seguidor de Beltrano, pô, tem que seguir Jesus. Exato. Eu acho isso muito perigoso, porque eu estou abrindo mão do meu livre-arbítrio em favor de ideias equivocadas. Sim.
A gente tem que ter muito cuidado, eu acredito, eu acho. Não, mas até aí, às vezes a pessoa que lança as ideias não tem culpa. Esse é o Não, o efeito, culpado sou eu. esse é o efeito colateral. Efeito colateral. Quando você vai fazer uma palestra, se você tem um canal, faz estudos, isso vai acontecer. Aí eu sigo fulano, mas você particularmente, você pessoalmente, não pode se envaidecer com isso. Você tem que trazer as pessoas para Jesus. Trazer as pessoas para Jesus, para a doutrina espírita. Porque se você estiver gostando, quando a pessoa fala, eu sou seguidor do. E se você está gostando, aí é o problema. Já é o que eu estou dizendo. Porque nós vamos ter imitadores mesmo, é natural. Nós temos que multiplicar na terra uma boa semente. Não podemos nos omitir, temos que multiplicar. Agora, eu não posso pregar a mim mesmo. Não posso pregar a mim mesmo. Eu tenho que pregar agora a doutrina espírita, Jesus. É isso que eu tenho que pregar. Uhum. Mais algum comentário para a gente terminar? Muito bem. Então nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que aqui tivemos de, durante uma hora, trocarmos uma ideia sobre o texto de Gênesis. Como sempre eu repito aqui, o texto que eu sigo é o texto do Honório Onofre de Abreu, que nós resumimos, estudos dele de Gênesis, e nós aí modestamente agregamos, damos mais ênfase, porque o Honório trabalhava de um jeito natural os conceitos espíritas. Isso é inequívoco. Inequívoco. Tinha um conhecimento profundo. Nós aqui buscamos pautar didaticamente, fazendo um entrelaçamento com as questões do Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo, para ficar aqui um ponto bem parâmetro didático que as pessoas podem estudar, podem ver se é pertinente, se está pertinente o comentário. Nós aqui não temos o objetivo de sermos donos da verdade. Estamos aqui dialogando em termos de um conhecimento mais aprofundado. Estamos exercitando uma cidadania de espíritas, seguidores do espiritismo, associados aos bons espíritos, para que a ideia espírita possa ganhar terreno no mundo, no nosso mundo interior, no mundo exterior. Então, que Jesus favoreça a nossa busca, favoreça o nosso empreendimento e que nós sejamos minimamente felizes nas abordagens e que aqueles que nos ouvem possam ser atraídos pela doutrina espírita, pelo Evangelho, por Jesus e por Kardec. E assim também se façam seus multiplicadores no mundo. Que Jesus nos abençoe.